Sente que subir um lanço de escadas já o deixa sem fôlego? Ou que abrir um simples frasco de compota se tornou um desafio de força? Se estas pequenas lutas diárias lhe são familiares, saiba que não está sozinho. Muitas pessoas com mais de 60 anos sentem uma perda gradual de força, uma fraqueza nos braços e pernas que parece ter chegado para ficar. Chamam-lhe envelhecimento, um facto inevitável da vida. Mas e se eu lhe dissesse que grande parte dessa fraqueza tem um nome, sarcopenia, e que, mais importante ainda, pode ser combatida e até revertida? Imagine poder voltar a pegar nos seus netos ao colo sem sentir aquela pontada nas costas, carregar os sacos das compras do supermercado sem ter de parar a cada 10 passos ou simplesmente ter a confiança de que o seu corpo não o vai deixar ficar mal. Neste vídeo, vamos desvendar o segredo por trás de uma bebida simples, que pode tomar todos os dias e que funciona como o primeiro passo para reconstruir a sua força. Mas não ficamos por aqui. Vamos explorar os hábitos simples que, em conjunto com esta bebida, vão despertar os seus músculos e devolver-lhe a vitalidade que pensava ter perdido para sempre. Fique comigo até o final, porque a última dica que vou partilhar é algo que muitos de nós fazemos sem pensar e que pode estar a sabotar silenciosamente a nossa força. Vamos então começar pelo coração da nossa conversa de hoje. A tal bebida mágica. E não se trata de nenhuma poção cara ou difícil de encontrar. Pelo contrário, os ingredientes estão provavelmente já na sua cozinha ou a um passo de distância no supermercado mais próximo. Estamos a falar de um batido rico em proteínas, um verdadeiro elixir para os seus músculos. Pense nele como o pequeno almoço dos campeões da vitalidade. A receita base é incrivelmente simples. Num liquidificador, junte um iogurte grego natural, que é uma fonte fantástica de proteína. Adicione uma banana madura para doçura natural e potássio, que ajuda na função muscular. Junte 2 ou 3 colheres de sopa de flocos de aveia, para lhe dar fibra e energia de libertação lenta, mantendo-o saciado durante toda a manhã. E por fim, um punhado de frutos vermelhos, como morangos ou mirtilos, congelados ou frescos, que são ricos em antioxidantes para combater a inflamação. Bata tudo até ficar cremoso e beba logo de seguida. Este copo logo pela manhã faz algo extraordinário. Dá ao seu corpo, logo ao acordar, a matéria-prima essencial de que ele precisa para reparar e construir músculo, a proteína. A sarcopenia, no fundo, é uma batalha em que o corpo destrói mais músculo do que aquele que constrói. Ao começar o dia com este batido, está a dar um sinal claro ao seu organismo. Hoje vamos construir, não destruir. Mas a bebida por si só é apenas o primeiro passo. Para que ela funcione em pleno, temos de a combinar com um hábito fundamental, que é a forma como distribuímos a proteína ao longo do dia. Muitos de nós, por hábito cultural, concentramos a maior parte da nossa proteína na refeição do jantar, com um bom bife ou um prato de peixe. O pequeno almoço é muitas vezes um café e uma torrada, e o almoço algo mais leve. O problema é que o nosso corpo não consegue armazenar e usar uma quantidade enorme de proteína de uma só vez. Imagine que está a construir um muro. Não adianta receber todos os tijolos do dia de uma só vez ao final da tarde. Precisa de um fornecimento constante de tijolos ao longo do dia para que os pedreiros possam trabalhar de forma contínua. O mesmo se passa com os seus músculos. O ideal é distribuir a ingestão de proteína pelas 3 refeições principais. O nosso batido matinal já resolve o pequeno almoço. Ao almoço, certifique-se de que inclui uma porção de frango, peru, peixe como o carapau ou a sardinha, ou mesmo um prato de lentilhas ou grão de bico. Ao jantar pode ter a sua posta de bacalhau ou uns ovos mexidos. Ao fazer isto, está a fornecer um fluxo constante de tijolos aos seus músculos, permitindo-lhes que se reparem e cresçam de forma muito mais eficiente. A proteína é o que alimenta o músculo, mas precisamos de lhe dar uma razão para crescer. E essa razão chama-se movimento. Não estou a falar de se inscrever num ginásio e levantar pesos que o deixem de rastos. Estou a falar de movimento simples, que pode fazer no conforto e segurança da sua casa,
usando o que tem à mão. O exercício mais poderoso que pode fazer chama-se sentar e levantar de uma cadeira. Sim, é tão simples quanto isso. Coloque uma cadeira firme e encostada a uma parede para não deslizar. Sente-se na ponta, com os pés bem assentes no chão, à largura dos ombros. Cruze os braços sobre o peito e, usando apenas a força das suas pernas, levante-se até ficar de pé. Depois, de forma controlada, volte a sentar-se. Comece por fazer 5 repetições. Se for fácil, tente fazer 10. Faça isto 2 ou 3 vezes por dia. Este movimento fortalece os músculos das pernas e dos glúteos, que são essenciais para o equilíbrio, para caminhar e para nos proteger de quedas. Para os braços, pegue em 2 latas de feijão ou 2 garrafas de água pequenas. Sente-se numa cadeira com as costas direitas. Com uma lata em cada mão e as palmas das mãos viradas para a frente, dobre lentamente os cotovelos, trazendo as latas em direção aos ombros. Depois, baixe-as lentamente. Faça 10 repetições. Este exercício simples fortalece os bíceps, os músculos que o ajudam a carregar os sacos ou a pegar em objetos. O segredo não está na intensidade, mas na consistência. Fazer estes pequenos exercícios todos os dias envia um sinal ao seu corpo. Quando ele recebe a proteína do seu batido e das suas refeições, e ao mesmo tempo recebe o estímulo do exercício, ele percebe: ah, esta proteína é necessária aqui, nestes músculos que estão a ser usados. Vamos fortalecê-los. É esta combinação poderosa de nutrição e movimento que começa a reverter o processo da sarcopenia dia após dia. Agora que já estabelecemos a base com a nossa bebida matinal e os primeiros movimentos, vamos aprofundar um pouco mais, o que torna a nossa alimentação uma verdadeira aliada na construção de músculo. Falamos da importância da proteína, mas a verdade é que nem toda a proteína é criada da mesma forma. Existe um aminoácido estrela, um verdadeiro mestre de obras para os nossos músculos, chamado leucina. Pense na leucina como o interruptor que liga a máquina de construção muscular no seu corpo. Sem leucina suficiente, mesmo que coma muita proteína, o seu corpo pode não receber o sinal claro para começar a construir músculo. Felizmente, a leucina encontra-se em muitos alimentos comuns e deliciosos da nossa dieta portuguesa. Os ovos, por exemplo, são uma fonte fantástica. 1 ou 2 ovos ao pequeno almoço, cozidos ou mexidos, são uma excelente forma de começar o dia. Os laticínios, como o queijo fresco ou o requeijão, também são riquíssimos em leucina. Uma fatia de queijo fresco à meio da tarde é um lanche inteligente e amigo dos músculos. E claro, as nossas fontes de proteína mais tradicionais, o frango, o peru e todos os tipos de peixe, desde a pescada ao atum em lata, são excelentes. Não podemos esquecer o nosso fiel amigo, o bacalhau, que é uma potência de proteína de alta qualidade. Para quem prefere opções vegetais, as leguminosas como o grão de bico, o feijão e as lentilhas, quando bem combinadas, também fornecem este aminoácido essencial. O truque é garantir que em cada refeição principal existe uma boa fonte de leucina. Não precisa de se tornar um cientista da nutrição. Basta pensar: onde está a minha fonte de proteína rica em leucina neste prato? Ao fazer esta pergunta, estará a otimizar a sua alimentação para o ganho de força. Mas a construção muscular não acontece apenas quando estamos acordados e ativos. Na verdade, uma das fases mais cruciais acontece enquanto dormimos. É aqui que entra o nosso próximo hábito: valorizar o sono como uma ferramenta de recuperação. Durante a noite, especialmente nas fases de sono profundo, o nosso corpo liberta a hormona do crescimento, que é fundamental para reparar os tecidos, incluindo o tecido muscular. Quando fazemos os nossos exercícios, mesmo os mais leves, criamos microlesões nos músculos. É o processo de reparação destas microlesões que os torna mais fortes, e esse processo acontece maioritariamente durante o sono. Se não dormirmos o suficiente, ou se o nosso sono for de má qualidade, estamos a roubar ao nosso corpo a oportunidade de se regenerar. É como contratar os pedreiros para construir o muro, mas mandá-los para casa a meio do trabalho. Para melhorar a qualidade do seu sono, pode adotar rotinas simples.
Tente deitar-se e levantar-se por volta da mesma hora todos os dias, mesmo ao fim de semana, para regular o seu relógio biológico. Evite refeições pesadas, cafeína ou álcool nas horas antes de ir para a cama. Crie um ambiente tranquilo no seu quarto, escuro, silencioso e com uma temperatura agradável. 1 hora antes de se deitar, desligue a televisão e o telemóvel. Em vez disso, leia um livro, ouça música calma ou tome um chá de camomila. Estas pequenas mudanças podem fazer uma diferença enorme na qualidade do seu descanso e, consequentemente, na sua capacidade de ganhar força. E por falar em chá, isso leva-nos a outro elemento vital e muitas vezes esquecido: a hidratação. Os nossos músculos são compostos por cerca de 75% de água. Quando estamos desidratados, mesmo que seja apenas um pouco, o desempenho muscular diminui. A recuperação fica mais lenta e sentimos-nos mais cansados. Muitas vezes confundimos sede com fome ou cansaço. Manter-se hidratado é crucial. A regra de beber 8 copos de água por dia pode ser um bom guia, mas o mais importante é beber consistentemente ao longo do dia, em vez de beber muita água de uma só vez. Tenha sempre um copo ou uma garrafa de água por perto. Se achar a água sem graça, pode aromatizá-la com uma rodela de limão ou umas folhas de hortelã. As sopas, tão presentes na nossa cultura, são uma forma maravilhosa de se hidratar e nutrir ao mesmo tempo. Os chás de ervas sem açúcar também contam. Estar bem hidratado ajuda no transporte de nutrientes para os músculos e na eliminação de resíduos, tornando todo o processo de construção muscular mais eficiente. É um hábito simples, mas com um impacto profundo na sua energia e força geral. Até agora falamos de nutrição, de movimento e de descanso. Criamos um plano sólido para dar ao corpo as ferramentas de que ele precisa. Mas falta uma peça final, a que prometi no início, que é talvez a mais importante de todas porque se trata da nossa mente. O hábito que pode estar a sabotar a sua força, mais do que qualquer outra coisa, é o medo do movimento. À medida que envelhecemos, e talvez depois de um susto ou de uma pequena queda, é natural que desenvolvamos um certo receio. Começamos a pensar 2 vezes antes de nos baixarmos para apanhar algo, evitamos as escadas ou recusamos um passeio mais longo por medo de nos cansarmos ou de nos magoarmos. Este medo, embora compreensível, cria um ciclo vicioso perigoso. Com medo de nos mexermos, tornamo-nos mais sedentários. Ao sermos mais sedentários, os nossos músculos enfraquecem ainda mais. E com os músculos mais fracos, o risco de queda aumenta, o que, por sua vez, aumenta o nosso medo. É uma espiral descendente que alimenta a sarcopenia. O verdadeiro perigo não está no movimento cuidadoso, mas sim na inatividade. Reverter a sarcopenia exige, portanto, uma mudança de mentalidade. Exige que quebremos este ciclo de medo. Não estou a sugerir que comece a fazer coisas imprudentes. Estou a sugerir que comece a reintroduzir o movimento na sua vida de forma gentil e confiante. Comece pequeno. Se passa muito tempo sentado a ver televisão, proponha-se a levantar-se durante os intervalos publicitários e a caminhar pela sala. Se gosta de jardinagem, em vez de pedir ajuda para carregar o saco de terra, veja se consegue levá-lo aos poucos. Se vai ao café da esquina, vá a pé em vez de pegar no carro. Dance na sua sala ao som da sua música preferida. O corpo foi feito para se mover. Cada movimento, por mais pequeno que seja, é um sinal para os seus músculos de que eles são necessários, de que têm um propósito. É um ato de confiança em si mesmo e no seu corpo. Ao juntar esta nova mentalidade com tudo o que falamos antes, cria-se uma sinergia incrivelmente poderosa. Pense nisto. Começa o seu dia com o batido de proteína, a dar aos seus músculos os melhores tijolos possíveis. Depois, ao longo do dia, espalha as suas fontes de proteína de alta qualidade, mantendo o fornecimento constante. Faz os seus simples exercícios na cadeira, que funcionam como o mestre de obras a dar ordens para construir. Bebe a sua água, garantindo que o estaleiro de obras está a funcionar sem problemas. Dorme profundamente, permitindo que a equipa de reparação trabalhe durante a noite. E, acima de tudo, move o seu corpo com alegria e confiança, celebrando o que ele consegue fazer,
em vez de temer o que ele não consegue. Este não é um plano de curto prazo. É um novo estilo de vida. É uma forma de honrar o seu corpo e de lhe dar o que ele precisa para o servir bem durante muitos e muitos anos. Lembre-se, o objetivo não é voltar a ter a força que tinha aos 20 anos. O objetivo é ter força suficiente para viver a sua vida ao máximo, com independência, dignidade e alegria. É ter força para abrir aquele frasco de azeitonas sem ajuda, para brincar no chão com os netos, para carregar as suas próprias compras e para caminhar na praia a sentir a brisa no rosto, sem medo de tropeçar. A força física está intrinsecamente ligada à nossa qualidade de vida. E a boa notícia é que nunca é tarde demais para a recuperar. O seu corpo tem uma capacidade de regeneração espantosa, só precisa que lhe dê uma oportunidade. Gostaria muito de saber a sua opinião. Qual destes hábitos lhe parece mais fácil de adotar na sua rotina? Partilhe os seus pensamentos nos comentários abaixo. A sua jornada pode servir de inspiração para outra pessoa que esteja a sentir o mesmo. Se encontrou valor neste vídeo, por favor, considere deixar um gosto. Esse simples clique ajuda o nosso canal a chegar a mais pessoas que podem beneficiar desta informação. E claro, se quiser continuar a receber dicas para uma vida mais saudável e feliz depois dos 60, subscreva o canal e ative as notificações. A sua saúde é o seu bem mais precioso. Cuide dela com carinho. Um brinde à sua força e à sua vitalidade. Até breve.